Olá, meus queridos. Bom dia. Como estão? Como foram de final de semana? Tudo bem? Tudo chuchu? Espero que sim. Bom, amores, eu sou aqui com a minha bela face acordando-os nessa segunda-feira, porque faremos um experimento, tá? Essa semana, que será o seguinte: ao invés de concentrar o conteúdo, tá, no Hand Made Day, só no Hand nossa sexta-feira, querida, a gente vai experimentar dar uma dissolvida desse conteúdo, tá, ao longo da semana. Então teremos pílulas ao longo da semana, essa é a primeira delas, de uns 15 minutinhos no máximo cada uma, tá? Tentarei ser breve. Pra gente começar a aquecer, tá, as temáticas que queremos trabalhar. E esse experimento veio por dois motivos, tá? Vários, mas dois motivos principais. Que foi até um feedback de vocês, né, de putz, fica muito intenso essas grandes temáticas, né? No dia do Handmade Day a gente tem que chegar e discutir, né? Não poder dar uma aquecida mental, refletir um pouquinho, né, sobre isso individualmente, ter mais tempo. Então esse é um primeiro experimento para isso, né, primeiro. E segundo, realmente é muito conteúdo, tá, pra gente passar nessa temática, tá? Quando a gente fala de feedback e desenvolvimento, a gente tem muito conteúdo. E aqui, já abrindo um pouquinho a nossa temática, outubro será o mês, então, que inauguraremos esse papo. Tá? Falaremos bastante ao longo de outubro sobre isso. E sim, falaremos sobre Handmap, sobre PDI, sobre próximos passos, falaremos tudo sobre isso. Mas antes da gente entrar nos comos, né, nos nossos formatos, processos, meios e modos, a gente sentiu uma necessidade cada vez maior, que eu acho que estamos compartilhando, mas me corrijam se estiver errado, de começar a refletir sobre quais são as crenças e pressupostos que a gente divide enquanto comunidade handmade sobre feedback e desenvolvimento de pessoas, né? O que deveria e não deveria ser, o que é e não é, né? E como a gente quer, né, evoluir esse assunto aqui dentro, como a gente não quer, e tudo isso, né? Esses contornos de forma um pouco mais clara. E eu acho que é uma construção coletiva que a gente sempre está iterando. Mas a ideia dessas pílulas, de fato, é trazer uma base, tá? Pra gente poder quase conversar todo mundo, né? Tendo esse mesmo alimento conjunto. Pra que depois a gente vai descendo esses acordos de forma um pouco mais... Como eu falei, ele sempre tá iterando, né? Não são só, nunca vai, né, ser uma coisa que é pra sempre, tá escrito em pedra. Mas coisas que ficam bem claras e estabelecidas pra nós, né? Acho que clareza é a regra do jogo cada vez mais que a gente tá querendo trazer pra nossa gestão de cultura e pessoas, tá bom? Então... Queridos, antes de começar, chegamos né, o nosso... Tô tentando entender uma coisa que está acontecendo aqui, peraí, desculpa, vocês vão... Ah, tá aqui, pronto. Olha, eu tô no último slide, gente, só tenho que me perdoar esse erro de gravação, tá bom? Vamos lá. Bom, o nosso primeiro temática de hoje, a gente tá chamando de anatomia de um feedback, né? Só fazer uma graça e ser poético, mas qual que é a ideia, né, de anatomia de feedback? Na verdade, a gente trazer um pouquinho uma definição de feedback, né, que a gente possa compartilhar, a gente possa criticá-la, né, depois juntos. E algumas premissas ainda conceituais, tá? Ainda pouco práticas, mas bem conceituais sobre o que faz um bom ou um mau feedback. Né? De novo, são sempre recortes que a gente está trazendo nesse tempo, né, nessa pílula. Tem muita coisa para discutirmos. A ideia é começar a atiçar um pouquinho o pensamento e podermos, né, discutir em cima disso. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir meu rostinho. Pronto. Galera, então qual que é, né, nosso objetivo com essas pílulas? Como já iniciei, como já falei, mas só aqui marcando mesmo. É que cada vez mais a gente reflita, né, e co-crie, né, junto como a gente quer que as nossas relações se deem na nossa comunidade. E isso abrange muita coisa, mas quando a gente fala de relação de feedback e desenvolvimento, é uma coisa bem chave, né? Como essas relações se dão, né? Como a gente vive elas. E aí, como eu falei pra vocês, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse feedback, né? De onde vem esse nome em inglês cristalizado que a gente colocou pra dentro da nossa vida corporativa, nossa linguagem corporativa, e que, né, sei lá, né, se a gente coloca a tradução direta de feedback é retroalimentação, que faz um certo sentido, mas é meio confuso, então por que a gente usa essa palavra, né? E tem uma coisa bem legal, bem interessante, que na verdade, eu até coloquei o artigo que traz esse conhecimento, tá, essa referência, mas, na verdade, esse termo feedback, ele vem da teoria geral dos sistemas.
E ele descreve esse movimento aqui, desse esquema, tá? De quando uma saída de um sistema é redirecionada para uma entrada, afetando consequentemente a próxima saída. Ok, meio confuso, beleza, que isso tem a ver comigo, tem a ver com o meu dia a dia. Eu acho que esse é um resumo bem interessante, tá, para o nosso dia a dia, se a gente tentar entender o que, né, cada uma desses papéis, dessas linguagens são no nosso dia a dia. Então, quando a gente olha para entradas, a gente entende que é tudo, né, é tudo que temos em nós, todos os nossos pensamentos, percepções, sobre qual é o jeito certo, o jeito mais adequado de se agir, tá, de se estar. E aí, essa entrada entra no sistema, né, que é a nossa comunidade compartilhada. Então, ela processa, né, sobre qual é o nosso jeito de, né, que a gente julga correto de estar naquele sistema compartilhado, né, a partir das minhas percepções e crenças sobre o que é bom para aquele sistema compartilhado. E aí, as saídas são os comportamentos, tá, que nós adotamos de acordo com a nossa leitura, tá, de acordo com a entrada, de acordo com a passagem pelo sistema, e a gente entendeu, então, como a gente deve se comportar, o que a gente deve falar, né, é isso que a gente faz. O que é o feedback, né? O que é essa retroalimentação quando alguém, né, quando tem uma interferência na saída para afetar de novo a entrada e a saída? O que é isso? Nada mais é, né, ou pelo menos a gente pode entender de uma forma interessante aqui para analisarmos essa esquemática de uma forma insightful para nós, que essa retroalimentação, esse feedback acontece, né, quando o outro reage à sua saída, ou seja, ao seu comportamento, à sua fala, né? E o outro reage à sua saída, na grande maioria, ou idealmente, né, quando as coisas não são mais da pessoa, são do sistema, o outro reage, né, à sua saída buscando otimizar aquele sistema compartilhado, né? Buscando, na verdade, otimizar do ponto de vista dele, né? Como ele percebe que esse ponto de vista, que esse sistema deve ser potencializado. Então, ele reage aos nossos comportamentos, só que ele vai afetando também as nossas novas entradas, né? Ele tem essa intenção de, através da mudança dessa entrada, então como você deve perceber aquilo, qual é o jeito certo, né, de entrar naquele sistema, né, para ter um comportamento, ler aquele sistema, ele afeta também as saídas, né? Então como você se comporta, você muda suas crenças, seus pressupostos, você se adequa, você tem uma nova visão sobre aquilo, e aí os comportamentos mudam, né, em decorrência dessa nova percepção sobre aquilo. Beleza. Só voltando uma coisa. Beleza, isso aqui a gente tá vendo uma coisa isolada, mas a ideia é que tem, né, um meião aqui de sistemas e tem milhões de entradas e saídas e feedbacks acontecendo, né, simultaneamente. E grande parte da complexidade vem disso, né? Vem de como muitos feedbacks e muitas, né, interrupções e melhorias e buscas de potencialização do sistema estão acontecendo coletivamente. Isso é incrível, mas também torna as coisas complexas. O que não é ruim, é só o poder do complexo, né? Beleza, ok, entendi mais ou menos, mas o que você está querendo falar com tudo isso? Qual que é o ponto que eu preciso guardar? E o ponto que a gente acha que é mais legal, interessante, para a gente começar a abordar esse assunto do feedback, né, é que sempre que existe um momento, uma relação de feedback, esses três elementos, tá? Existe eu, existe o outro e existe nosso sistema compartilhado, né? Aquela comunidade compartilhada, regras compartilhadas, acordos compartilhados, projetos compartilhados, demandas compartilhadas. Só que mais do que existir esses três elementos, né, existe as percepções e crenças de cada um desses elementos sobre qual é o jeito certo de agir, né, para potencializar aquele sistema, né, e de quais comportamentos são decorrentes que vão ser positivos para potencializar aquele sistema. Então eu tenho uma visão sobre isso, o outro tem outra visão sobre isso, e o próprio sistema tem uma visão única sobre isso, né? Por mais que a handmade seja feita de pessoas, a handmade não é o Jimmy, o Fer, né, uma pessoa individual, né, não é isso, né? Existem desejos que a organização tem, né? A organização como comunidade, né, se a gente deixar ela viver livre, ela vai buscar certas coisas, né? Independente de um indivíduo agindo. Então também tem essas crenças e pressupostos desse sistema, além dos meus e do outro. Beleza, entendi tudo isso, legal, mas o que faz então essa relação trina aí, ou eu, o outro, o sistema, né, que estamos inseridos, ser uma boa relação de feedback ou uma má relação de feedback? E aqui, gente, a gente tem muitos pontos, sabe, para abordarmos, tem muitas práticas, né, tem muitas coisas bacanas para mergulharmos, mas quisermos fazer 3 pontos conceituais
que entendemos meio que como básicos para se ter uma relação de feedback bacana, uma boa relação de feedback. Tá? O primeiro deles é essa reflexão sobre como as relações de poder estão se dando no dia a dia, mas no momento de feedback especialmente. É impossível a gente falar de relações entre eu e o outro e não falar sobre poder, ainda que seja uma coisa toda complexa, do jeito que a gente se relaciona com essa palavra na sociedade, mas sempre existe uma relação de poder, né, entre os dois. Pode ser um poder compartilhado ou pode ser um poder sobre o outro, né? O poder sobre o outro é o poder repressivo, né? É o poder do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É o poder que é muito bem sucedido em organizações muito hierárquicas, porque está muito claro que eu tenho um poder sobre você e você tem que obedecer para você, né, se desenvolver, crescer, ser reconhecido e tal. Então isso torna as coisas relativamente simples, né? Porque existe entre mil aspas, né? Mas existe um certo e um errado determinado por um pai, uma mãe, quer dizer, um chefe, né, acima de nós, e a gente tem que ou obedecer ou não obedecer aquilo. Então o poder sobre. O poder com, por sua vez, é um poder da criatividade, né? O poder da inclusão. Por que a gente acha ele superior ao poder, né, ou mais interessante para uma organização como a Handmade, né, com o nosso perfil, do que o poder sobre? Porque o poder com, diferente do poder sobre, ele parte do pressuposto que o indivíduo, né, em sua subjetividade, e quando eu falo subjetividade eu quero dizer relativo ao sujeito, né, então o que é único meu, né, as minhas vivências, as minhas, né, tudo aquilo que eu entrego para a mesa, meus conhecimentos, meus saberes, meus sentimentos, né? Esse indivíduo, na sua subjetividade, tem total capacidade de colaborar a partir da sua subjetividade para aquele sistema, para a potencialização daquele sistema compartilhado, que é a Handmade, né, que é a comunidade. Enquanto o poder sobre o outro parte do pressuposto que existem poucas pessoas, né, que depois de passarem por certas provas de liderança tal, que de fato podem colaborar, né, e podem dizer como devem ser as coisas, e aí eles vão colocar esse poder sobre os outros para que as coisas andem. Então, o poder com é um poder mais difícil, né, entre muitos aspectos, né, é um poder difícil a gente milhões de vozes, né, ou dezenas de vozes, né, tendo na sua subjetividade um ponto de vista de como melhorar aquele sistema compartilhado. Mas é ao mesmo tempo que a gente fala sobre diversidade, né? Sobre a riqueza que a diversidade traz e como a gente chega em lugares que a gente nunca conseguiria chegar, né? Se não fosse dessa forma. Então, é sempre, né? A gente sempre tem que pesar a balança, claro, essas escolhas que estamos vivendo, mas acho que é meio que sem dúvida, assim, para nós que o jeito de exercer poder, né? De viver relações de poder dentro da Handmade é através do poder com o outro, né? E sempre que a gente não estiver nesse espaço, é legal se questionar, é legal entender o porquê, né? O que está acontecendo aí. E aí tem uma frase na verdade, é a autora que criou esse conceito, né? Que né, sistematizou esse conceito do poder com e poder sobre pela primeira vez, que ela é chamada da profetisa da administração. É uma mulher maravilhosa, mas que ficou, né, meio que obscura, né? Ela é da época de Taylorismo, Taylor, mas ela ficou meio obscura, mas é uma pessoa bem, bem interessante. E aí ela fala essa frase que eu acho que define muito bem essa questão, né? Que existem 3 maneiras de lidar com a diferença: dominação, compromisso e integração. Pela dominação, apenas um lado consegue o que deseja, por meio de concessões. Nenhum dos lados consegue o que deseja, então eu vou abrir mão. Muitas vezes isso acontece quando a gente quer ser gentil, e tem muita gente gentil na sala, e eu já vi isso muito. E ninguém quer se colocar, então as coisas não... Ninguém está conseguindo realizar, na verdade, e fica um vazio que ninguém está ocupando, né? Então, é um pouco da concessão, né? Ninguém consegue o que deseja, né? Ninguém consegue se colocar lá. E, por fim, que é o que acreditamos, que é a integração, né? Que a gente encontra um lado pela qual encontra uma forma pela qual ambos os lados podem obter o que desejam. E que tem tudo a ver com o poder com. E, de novo, é mais difícil, não é tão imediato quanto o poder sobre, ou quanto a dominação, mas a gente acredita que é muito rico e que vale a pena, né, nos amadurecermos, né, desenvolvermos para operar nessa lógica. Ok? Segundo ponto, então, chave, não nada meio, inteiramente chave para um bom feedback, tá? Então, um bom feedback começa com o poder com o outro, né? Então, saber que a gente está ali compartilhando um sistema e querendo, né, construí-lo junto, né, que existe poder compartilhado. E o segundo ponto, isso aqui vem de comunicação não violenta, mas vamos nos aprofundar melhor na comunicação não violenta, mas vale muito a pena,
que é distinguir o que são fatos e o que são julgamentos naquele feedback que você está ou dando ou recebendo, tá? Isso é uma análise assim, muito chave para a gente começar a distinguir quais são coisas... Primeiro, o que realmente aconteceu, né? O fato como algo compartilhado. Então, o fato é aquilo que, tipo, concretamente todo mundo pode falar que aconteceu. O lápis caiu, a mesa tal, tal pessoa elevou a voz, né? E o julgamento é a minha interpretação sobre isso, né? Então, é quando eu falo, tem o exemplo clássico do livro, assim, que é... Juquinha é muito ruim no futebol. Nossa, Juquinha é péssimo no futebol. Nó, perna de pau. Isso é um julgamento meu. O fato é que o Juquinha, nos últimos 3 jogos que ele jogou, não fez nenhum gol. Isso é muito diferente, sabe? E a gente coloca essas questões de julgamento sobre as pessoas o tempo todo, porque são os nossos juízos de valor que a gente vai colocar sobre o outro para, na nossa intenção, ajudar o outro, ou enquadrar o outro de alguma forma, processar o outro nas nossas vidas, mas que, na verdade, muitas vezes a gente coloca coisas do outro que são nossas, né? Então, quando a gente fala que a pessoa é folgada, a pessoa é várzea, a pessoa é grossa, a pessoa... Né? Beleza, né? A pessoa pode ter tido fatos, né, que demonstraram, que te levaram a... Né? Com certeza teve fatos que te levaram a esse julgamento, mas aquilo é um julgamento seu, acima de tudo, né? E muitas vezes a gente analisar esses distanciamentos, né? Quando eu olho para uma situação, o que aconteceu e como eu interpretei aquilo, né? E julgamento como algo normal, tá? A gente nem tem como a gente viver sem julgar, assim. A gente vive definindo juízos de valor sobre as coisas, porque é assim que a gente processa o mundo, né? Mas isso ajuda muito a eu esclarecer a fala, de fato, né? E eu até poder falar, olha, a minha interpretação foi essa, e checar com a pessoa, faz sentido essa minha interpretação para você, né? E é um ponto um pouco chave para nós mesmos nos analisarmos. E às vezes a gente está muito nervoso na situação e vai tudo pro outro, né? Muito rapidamente. Tal pessoa é assim, faz isso, mas calma, o que de fato aconteceu e por que aquilo me incomodou? E isso é um puta passo, assim, pra gente começar a ter feedbacks um pouco mais maduros e com, né, autoconsciência muito farta, né? E conseguir trazer essa diferenciação para as pessoas, ok? Por fim, o terceiro, diz respeito à intencionalidade. Então, é um pouco assim, o que, teoricamente, a intenção chave, ou a intenção áurea de um feedback deveria ser, né, comunicar para a pessoa que você respeita, né, as suas necessidades, tanto quanto as dela, tanto quanto as do sistema compartilhado. De que não existe essa relação de poder, né, de que as suas necessidades ou as do sistema são maiores que as da outra pessoa. Então, você já chegar com essa clareza de intencionalidade no feedback é uma transformação muito, muito grande, assim, da forma como a gente se conecta. E mais do que isso, assim, você investigar antes de falar o que você quer com aquilo. O que você está buscando com aquela conversa? O que você quer atingir? De novo, a resposta ideal deveria ser, eu quero que nosso sistema compartilhado se potencialize, né? E eu tenho né, um ponto de vista sobre isso, que está em conflito com a outra pessoa, e eu preciso, né, resolver isso, né? Precisamos endereçar e poder ouvir qual é o ponto de vista do outro sobre isso e poder, né? Agora, se a sua intencionalidade for convencer a pessoa que ela está errada, ou demonstrar porque a pessoa está errada, ou de alguma forma, né, exercer um poder, de novo voltando ao primeiro ponto, né, exercer um poder desigual sobre a pessoa, repense, né? Repense o que você está buscando com aquilo. E essa intencionalidade, esse ponto terceiro de intencionalidade, passa super pelos 2 primeiros, né? Então, como é que eu estou exercendo essa relação de poder, né, nesse feedback? E eu estou dando um feedback baseado em interpretações minhas, e eu estou deixando isso claro, ou eu estou dando baseado em fatos? E aí, galera, queridos, eu queria convidá-los, agora fechando, tô vendo que eu tô em 20 minutos já, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Eu quero convidá-los, vocês podem assistir no 2, né, na velocidade 2 e do certo. Quero convidá-los a fazer uma reflexão, tá, afinal. Eu sempre vou trazer uma reflexão pra eu poder ouvi-los até um pouco, tá? Que vai ser pra vocês olharem, quero que vocês olhem um pouco a sua vida profissional. Pode até ser pessoal também, tá? Porque a gente também recebe feedback o tempo todo em vida pessoal. Mas eu prefiro que a gente foque por enquanto em profissional, tá? Se puderem. E investigar pelo menos 2 vivências, tá? Uma vivência que você julgue um bom feedback, um feedback que você falou, puta, isso foi uma boa relação de feedback que eu tive, uma boa, né, interação.
e uma interação que você fala, puta, isso foi negativa, não foi legal. E eu quero que vocês tentem exercitar um pouquinho como é que estavam esses 3 elementos que a gente passou. Como é que estava a relação de poder, como é que estava a distinção entre fatos e julgamentos e como é que estava a intencionalidade. E aí, de novo, pode ser tanto você dando feedback quanto você recebendo feedback, tá? Ambos valem aqui, a gente pode pensar pelos dois. E eu queria ouvi-los, tá? Como segundo ponto, através até dessa análise ou coisas que apareceram conforme eu estava falando, quais são outros pontos que você considera chave para a gente diferenciar bons e maus feedbacks, tá? Além desses 3 pontos conceituais, né? Quais são pontos que você acha que é essencial conceitualmente para que o feedback seja bem sucedido? Fechou, galera? É isso, então, para hoje. E voltamos a nos falar, né? Amanhã eu volto com mais um conteúdinho. Um beijão. Boa segunda para todos.